Os mistérios do domo e da terra plana 100% explicado por antigas culturas. A entrada para Agartha. Então Deus disse que haja um firmamento no meio das águas e deixe-o dividir as águas das águas. Na mitologia egípcia, Nut é a deusa do céu. Ela viveu estrelas e arqueamentos cobertos sobre a terra, representando a sua cúpula. Na mitologia grega, Urano era o deus primitivo do céu. Os gregos imaginaram o céu como uma sólida cúpula de latão, cujas bordas desceram para descansar nos limites extremos da terra plana. Urano era o céu literal e Gaia a terra na era romana. Foi frequentemente descrito como Eon, deus do tempo eterno, sob a forma de um homem segurando a roda do zodíaco em pé acima de Gaia. Os hebreus acreditavam que o céu era uma sólida cúpula, e eles chamavam de a abóboda sólida do céu. Na mitologia indiana, como Ráquia, com a lua, sol e estrelas abaixo. Na mitologia finlandesa, a cúpula é chamada de Brahmanda e é a estrutura do mundo, mostrando uma cúpula com as estrelas projetadas para ela. Na concepção aborígene do mundo, a Terra era circular e plana, coberta por uma cúpula do céu que se estendia para o horizonte. Tem havido muitos artefatos antigos encontrados que mainstream tem chamado bolsas de pedra. Mas, como você pode ver, não há área para ser carregada qualquer coisa. E estas não eram bolsas. Elas são representações artísticas da cúpula aqui na Terra plana. Tantos povos antigos sabiam sobre essa cúpula e tinham certeza sobre sua visão de mundo. Mas a elite nos faria acreditar que estas são apenas cosmologias inventadas pelos povos, que eram cientificamente ignorantes para compreender a realidade. Mas não há coincidência que a mesma descrição de uma terra plana com uma cúpula seja tão comum nessas culturas ao redor do mundo. E elas tinham especial conhecimento sobre a natureza deste lugar onde estamos vivendo. A cúpula está conectada a catástrofes que foram registradas ao longo dos tempos, e o que a sociedade moderna chama de mitos e lendas são de fato história antiga, tecidas em várias evidências empíricas. São descrições de devastadores eventos celestes nos tempos antigos. Algo muito terrível aconteceu, o grande inundar, às vezes chamado de dilúvio, o que era tão devastador e assustador que permanece em todos os antigos da humanidade. É possível que em tradições escritas e orais, essas histórias ao longo do tempo foram transformadas de verdadeiras descrições para simples mitologia, onde os corpos celestes recebem nomes e características humanas. E nessa maneira, tudo estava escondido à vista. Quase todas as culturas ao redor do mundo têm uma grande inundação nas páginas de mitologias, incluindo os incas, maias, polinésios, egípcios, astecas, gregos, alemães, indianos, aborígenes, vikings, chineses, sumérios, ao redor do mundo. É por isso que os antigos eram obcecados com o acompanhamento dos movimentos das estrelas, porque estavam tentando prever quando outra dessas catástrofes aconteceria. O corpo celeste estrangeiro que causou destruição tem sido conhecido como Tifon no Império Romano. Assustou as nações celtas, Shiva na Índia e Angra Mainyu no Império Persa. Vemos a grande fenda da Via Láctea, a definição de rift, que é uma divisão de craque, quebrar alguma coisa, a grande fenda. Quando olhamos para o céu, não é uma série de nuvens de poeira como os mentirosos da NASA nos fazem acreditar, mas algo muito mais literal, como uma rachadura na cúpula. Os maias chamavam isso de a cripta d'Ar,
antes de qualquer cientista ter nomeado para o Grande Rift, a Grande Fenda. A Bíblia se refere para esta rachadura como as janelas do céu, onde foi através dessas janelas e através do escuro que foi rasgado para que as águas das grandes inundações caíssem. Na mitologia nórdica, encontramos que no Ragnarok, o céu se divide em dois. Da divisão, os filhos do Alce. Na criação babilônica épica, o céu é feito do corpo de Tiamat, a deusa do caos. Aguado, o deus Marduk, que divide-a como um marisco em duas partes, postando guardas para não deixar que as águas escapem. Os aborígenes viram o Dark Rift como a área onde uma criatura perigosa vivia. Entre os índios americanos, o céu também foi concebido como uma cúpula sólida que teria se quebrado em ciclos como Lucien. Imposto Brown escreveu na América do Norte, na crença indiana, que a Terra fosse um disco circular, geralmente cercado por todos os lados pelas águas e pelo céu, sendo um hemisfério côncavo e sólido, que vem para baixo, no horizonte ao nível da Terra. Em Cherokee e em outros mitos indianos, o céu está continuamente se levantando e descendo novamente para a Terra, como uma lâmina superior de um par de tesouras. Há anos, muitas evidências surgiram onde uma inundação mundial aconteceu 5.000 para 7.000 anos atrás. No mesmo período de tempo, muitos cristãos apontam como a isso a grande inundação. Há também evidência de que ocorreu uma inundação mundial tão recente quanto os anos de 1800. Estas são as fotos. Você realmente vê as estruturas antigas cobertas de lama e muitos destroços, mas eles já foram desenterrados e remodelados. Em muitas áreas antigas que conhecemos e não estão mais como eram, eles foram enterrados e reconstruídos no final de 1800, início de 1900. Podíamos desculpar a destruição de alguns desses antigos lugares, se fossem uma área ou continente, mas vemos o mesmo em todo o mundo, no México, Egito, Grécia e Rússia. As elites reconstruíram essas estruturas para nós, porque eles não querem que nós saibamos sobre a destruição que teve neste lugar em algum momento dos anos 1800. Uma grande inundação vinda do céu significaria que eles não poderiam impor uma cosmovisão heliocêntrica para nós, desde que a cúpula e águas acima dela obviamente não cabem no modelo da bola giratória, e simples padrões climáticos nunca poderiam ser explicados. Uma história mundial de enchentes é facilmente escondida quando a população em geral não está escrevendo. Poderia a Terra constantemente estar em um estado de destruição e renovação, e são estas inundações acontecendo mais e mais que provam isso. Eu estou sugerindo que essas inundações cíclicas dos planetas, Sol, Lua e constelações, de alguma forma, ditam isso e redefinem o mecanismo do relógio da Terra plana. Esta é uma das razões pelas quais os antigos estavam sempre observando os céus com tanta dedicação, por sinais de outra catástrofe. Infelizmente, a informação deste mecanismo de reset foi escondido e mantido para os controladores deste mundo. Há talvez uma redefinição total a cada 5.000 anos e possivelmente há algum dispositivo sentado acima desta rachadura. Talvez o destruidor celestial, como tantos textos falam e referem a respeito da luz que vemos no centro da Via Láctea, está emanando deste dispositivo, e essa coisa, essa entidade, se quisermos chamar disso, que entra no escuro rasgando e enviando águas de inundação a partir de cima do firmamento até que se vira de volta acima da fenda
até o próximo ciclo de destruição. Talvez a elite tenha descoberto uma maneira para controlar essas inundações. E isso, o Destruidor Celestial é simplesmente um homem feito de mecanismo ou uma entidade que pode ser desbloqueada, atraída ou reprogramada para enviar as águas de inundação à vontade. Chris Seeley sugeriu que as pirâmides, como estruturas semelhantes em torno do mundo, tinham a capacidade, no passado, de manipular e controlar estas inundações.